Aleluia. Atos 2:42. E perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão, e nas orações. E cada alma havia temor, e muitas maravilhas, sinais se fazia pelos apóstolos. Amém. Podeis tomar os vossos assentos. Glorificamos, exaltamos ao Senhor nesta oportunidade que aqui nós estamos para adorar a Deus. Hoje é um culto evangelístico que nós oferecemos ao Senhor junto com os nossos irmãos coordenadores de missões, tá? Todo culto é um culto missionário, né? Mas hoje o departamento de missões, os irmãos que estão na liderança, junto conosco, com a igreja, está oferecendo este culto em ação de graça, um culto missionário, e também é onde junto se faz ação social, né? Então nós ficamos felizes, porque a igreja, ela caminha sempre com esta participação, tá? A obra missionária, ela é completa, ela não é incompleta, ela é completa, tá? Obra missionária a gente faz sempre caminhando, né? Visitando, tá? E quando a gente visita, a gente descobre algumas coisas assim que dói na alma, né? Então é por isso que sempre o culto missionário, ele tem uma participação, tá? De uma ação social. Eu, quando estava em Rondônia, nós fizemos uma visita em uma área missionária, e ali a gente viu algumas coisas que eu, por exemplo, eu nunca tinha visto, tá? E aquilo doeu tanto no nosso coração, tá? Mas eu vi a fé dos irmãos, o desejo de chegar no céu, tá? E lá eu vi também o desejo das pessoas chegarem no céu, mas levar mais um com eles, tá? Por exemplo, os jovens que estavam no culto hoje, no domingo à noite, tá? É um negócio assim que você vai parar agora para pensar. Os que estavam no culto, no domingo à noite, eles não vinham para o culto na quarta-feira. Por quê, pastor? Porque eles emprestavam a roupa deles para o outro jovem virem para o culto na quarta-feira, porque eles não tinham roupa adequada para vir para o culto, tá? A mesma coisa eram as irmãs do círculo de oração. Tinha irmã que não vinha para o culto na quarta-feira, porque ela emprestava o vestido para outra vir. Era um negócio assim que a gente ficou um pouco surpreso, porque hoje eu louvo a Deus que vocês vão lá no guarda-roupa e dão um trabalho para os maridos, né? Que você fica escolhendo até se arrumar, a hora já foi embora, né? Porque tem muito, mas lá não, tá? Mas eu louvo a Deus porque lá tinha culto, tinha batismo com o Espírito Santo, salvação de almas, e um povo adorando a Deus com muita alegria. Não tinha sapato, não tinha chinelo e de marca, tinha um pé no chão, mas tinha um pé que caminhava para a casa do Senhor, tá? Então, como a gente trabalhava dentro de uma fábrica muito grande, que tinha muita gente também, tinha muito dinheiro, que corria muito dinheiro na época, a gente fez o quê? Uma área missionária dentro da fábrica. E o primeiro ponto que a gente olhou foi 2 pontos: conseguir roupas e Bíblias. E eu louvo a Deus que nunca chegou uma Bíblia nem uma harpa rasgada,
aquela que ninguém queria mais. Não, todo mundo comprava a Bíblia nova e a doava. Roupas novas e a doava. E nós voltamos na realidade 3 vezes. Na conta das 4 vezes eu vim para cá, mas deixei no caixa 19 mil reais para aquela igreja, tá? E 3 caixas de Bíblia novas, tá? E um monte de roupa e sapato para doar pela 4ª vez para aquela igreja. E ali tinha um homem de Deus, e no meio de toda essa tempestade, enfrentava as correntezas do rio Borboré, muitas árvores descendo de cima a baixo, e não te espanta com o que eu vou te falar, mas no meio daquelas árvores que ia descendo no rio, também desciam os crocodilozinhos assim de 7 metros, 6 metros de comprimento, né? Então tudo isso eles enfrentam, irmãos. Por quê? Porque tem almas. Nós fizemos uma cruzada no meio da rua. Para quê? Para arrecadar fundos, tá? Para conseguir dinheiro, para comprar o quê? Uma perna mecânica para uma missionária, que ela ia atravessando o rio, a canoa virou, ela e 2 filhos pequenos, e naquele sufoco ela queria salvar os filhos, o jacaré veio e arrancou a perna dela do joelho para baixo. E depois que ela saiu, ela andava com uma muleta, e nessa noite ela deu uma palavra que até hoje eu não esqueço. Ela disse que sem perna ou com perna, ela não arredava o pé da onde Deus tinha colocado ela. Então a obra missionária, ela tem preço, ela custa preço, mas a coisa é tão gloriosa. A Bíblia diz que aqueles que levam a semente, cantando, gemendo, chorando, mas quando ele volta com os molhos, com os feixes, ele volta adorando, ele volta cantando, ele volta glorificando. Então a igreja em Barcarena, ela é uma igreja missionária. A igreja em Barcarena, ela é uma igreja ganhadora de alma. E glorifica o teu Deus nesta noite, porque Deus te chamou. Não foi só para ficar sentado nos bancos e na cadeira das igrejas. Não, Deus nos chamou para nós sermos ganhador de alma. E até o arrebatamento da igreja, a igreja permanecerá ganhando alma para o reino dos céus. Eu já vou pregar. Pega na mão desse crente aí. Eu sei que quando eu chego aqui você se zanga, mas não tem problema. Depois você me pede perdão e a gente se perdoa e vai para o céu. Olha para ele ou para ela e diz: você é missionário, e Deus conta contigo. Deus conta conosco, viu? Para quê? Para ganhar almas para o reino de Deus. Mas quando nós vamos para o livro do Atos dos Apóstolos, nós vamos ver aqui um retrato da igreja primitiva. Uma igreja que no meio das lutas, no meio das provas, ela tinha um prazer de fazer a obra missionária. Primeiro, a igreja primitiva, a Bíblia vai dizer que ela fica reunida, congregada em um lugar chamado cenáculo. E ali ela fica esperando o que, pastor? Esperando do céu a promessa que Jesus tinha falado: eu vou para o Pai, eu rogarei a Ele que da parte dele Ele envie o outro Consolador para estar convosco todos os dias,
até a consumação do século. E quando Jesus sobe do Monte das Oliveiras, a ordem era esta: ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Aleluia! Nós pregamos porque Deus nos revestiu de poder. Nós ganhamos almas porque somos revestidos de poder. Você canta para Jesus porque você é revestido de poder. Você ora pelos enfermos e Jesus cura, porque há um revestimento de poder sobre a igreja. A igreja foi revestida de poder para ganhar almas para o reino de Deus. Mas agora a Bíblia está nos ensinando que os irmãos ali, eles perseveravam na doutrina, naquilo que eles foram ensinados, tá? Ensinado. Como a Assembleia de Deus cresceu no Brasil, porque alguém nos ensinou. Ensinou o quê? Ganhar almas. E parece que nós estamos esquecendo os nossos grandes cultos, os nossos grandes congressos. A gente vê os grandes pregadores, prega bonito, acontece muita coisa, mas no final me parece que esqueceu de fazer o convite para alguém aceitar Jesus. Nós fizemos campanha, nós oramos, nós damos seminários, nós aprendemos teologias, nós estudamos escatologia, mas parece que nós temos medo de ir na casa de alguém, convidar ele para vir para a igreja, para o culto. Nós parece que temos medo de evangelizar alguém. Não, este homem é muito sábio, esta mulher, ela se destaca na minha rua. Meu irmão, falar a palavra, aleluia. Quem muda é a palavra, quem transforma é a palavra, quem vai abençoar é a palavra, e quem vai salvar também é através da palavra. A Bíblia diz assim: olha, o crer vem pelo ouvir. Ouvir o que? A palavra de Deus. Nesta noite nós estamos aqui porque um dia nós ouvimos a palavra que transforma, a palavra que alegra, a palavra que muda, a palavra que garante a salvação, a palavra que transformou a minha e a sua vida, é a palavra de Deus. E eles perseveravam na doutrina, no ensinamento dos apóstolos. Em que? Na comunhão e no partir do pão. Eles tinham comunhão, tanto com o céu como com os irmãos. Porque quem não tem comunhão com o irmão, eu, pastor Benedito Monteiro, eu não acredito que você tem comunhão com Deus. Viu? Porque a Bíblia que diz. A Bíblia diz assim: se tu não ama o teu irmão que tu vê, como tu vai amar Deus que tu não vê? Se tu não tem comunhão com teu irmão, tu não está em comunhão com Deus. A Bíblia vai nos ensinar: se tu está na luz, como Ele na luz está, nós temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Primeiro, tenha comunhão com seu irmão, tenha comunhão com a sua irmã, tenha comunhão com o dirigente da igreja, tenha comunhão com o seu pastor, tenha comunhão com o seu líder, tenha comunhão com o seu porteiro,
tenha comunhão com os jovens, tenha comunhão com os adolescentes, tenha comunhão com os músicos, tenha comunhão com os cantores, porque tu tendo comunhão, tu vai ter comunhão com Ele também. E se tu ter comunhão com Ele, aí tu vai também partir o pão. Partir o pão. Viu? Partir o pão. Eles tinham aprendido. Os irmãos da igreja primitiva, eles tinham comunhão e no partir do pão e nas orações. Agora aqui é mais difícil, né? Bora fazer uma campanha de oração. Todo mundo diz amém. Mas na hora de orar, só vem o dirigente da congregação, 2, 3 e graças a Deus. A igreja primitiva, ela tinha temor de Deus. Ela tinha comunhão. Ela tinha prazer de partir o pão. E ela tinha prazer de orar também. Porque, irmãos, tem hora, eu entendo desse jeito, tem hora que você não está precisando de oração, você está precisando do pão mesmo. A viúva diz assim, ó, eu não estou dizendo aqui que as irmãs viúvas estão passando necessidade. Eu quero que tu esteja debaixo da bênção de Deus. Mas tem alguém que está aí que só a misericórdia de Deus. Aí ela chega e diz assim, irmão, faz uma semana que acabou meu gás. Aí você diz, oi irmã, no momento eu estou devagar também, mas eu vou orar pela senhora. Ela não está pedindo oração, igreja. Ela está precisando do gás para o fogão dela, para a cozinha dela. Felipe, depois tu te acerta com a igreja, porque foi tu que me convidou para pregar hoje, viu? Ela está precisando do gás para a cozinha dela, para o fogão dela, irmãos. Irmão, eu não posso comprar o botijão de gás sozinho, mas eu vou com o irmão. Eu vou arrumar 10 reais com um, 10 reais com outro, e vou conseguir te ajudar a comprar o gás. No tempo desse, uma irmã me ligou. Nossa, irmã nossa, não foi dessa congregação. Eu não era nem dirigente dela, eu estava dirigindo uma congregação. O telefone tocou, eu atendi. A irmãzinha disse assim, eu não era pastor, era presbítero. Ela disse, pastor Benedito? Disse, é seu servo. Ela disse, ô meu filho, eu vou lhe falar um negócio aqui. Está tão difícil para o meu lado, mas eu estava orando e senti no coração de ligar para o senhor. Se diga, minha filha. Ela disse, olha, eu estou com 15 dias sem gás. Mas ela disse, estava bom assim, mas agora cortaram a minha energia. E agora pesou mais um pouco. Ela disse, eu sou uma viúva, só tenho ganho da minha aposentadoria. Eu disse, quanto é a sua energia, minha filha? Ela disse, olha, não dá 200 reais, dá 100 e pouco, 170 reais. Mas eu não tenho. Eu disse, só me dei o seu endereço. Eu disse, eu não tenho, mas eu sei aonde tem. Aí foi de casa em casa dos irmãos. Esse irmão precisa ajudar alguém. A minha oferta eu já dei, mas eu estou precisando de X. Irmão, dentro de meia hora a gente tinha dinheiro para comprar gás, para pagar a energia da irmã. Ainda tivemos para fazer uma cesta básica para a irmã. Era o que a igreja primitiva, os apóstolos ensinaram para a igreja primitiva.
Aqui ele não está dizendo é só o Laércio que tem que bancar, é só o Felipe que tem que dar. Não, a igreja ela era unânime, ela vivia unida, ela vivia no partir do pão, ela vivia nas orações, porque quando você ora, Deus coloca na tua vida, no teu coração, um temor, um amor tão grande por alguém, tá? Um amor tão grande por alguém. Agora deixa eu te contar uma coisa. Eu sei que tem visitante aqui, e quem não me conhece, não leva mal, por favor. Tem uns camaradas que visitam a casa da gente, e parece que ele pensa que a gente é com o olho tapado, tá? Que todo dia ele inventa uma história. Todo dia. Esse aí, irmão, em nome de Jesus, apaga do teu celular. Que o cabo acostumou. Eu só em Barcarena eu prego para mais de 20 anos, gente. Para a glória de Deus. E não só dentro de Barcarena. No estado do Pará eu conheço muito lugar, muita cidade, muito município aí, tanto dentro desse Marajó e em outras áreas. Mas tu sabe quantas vezes eu volto a ligar para o pastor que me convida e dizer: pastor, eu estou aqui passando uma prova, o que tu pode fazer por mim? Irmão, eu tenho dono. O meu dono cuida de mim, irmãos. O meu dono que me chamou para a seara, para fazer missões, ele cuida de mim, irmãos. Quando me ligo para me pregar, tu sabe quanto é o valor que eu dou para o camarada, para o pastor, para o irmão? Nem um centavo. O meu dinheiro da passagem está no meu bolso de ida e de volta. Se me ofertar, amém. Se não me ofertar, amém. A minha Bíblia diz: ei, dá de graça o que de graça tu recebeu. A Bíblia diz que todo trabalhador é digno do seu salário. Se você achar que eu sou digno de alguma oferta, tudo bem, se não, amém. Eu vou ganhar alma para Jesus. Ele cuida de mim. Teve um pastor que me fez umas visitas, e a Bíblia diz que aquele que dá oferta de profeta recebe galardão de profeta, tá? Eu ofertei ele de bom coração. Ele não me pediu. Se eu lhe falar que ele me pediu, eu estou mentindo. Ele não me pediu. Eu ofertei com todo o meu coração. Irmãos, foi aonde eu me atrapalhei. Que era quase toda semana acabava o gás. Toda semana a mulher adoecia. Toda semana a filha ia para o hospital. Toda semana tinha uma receita. Eu disse: Jesus, eu estou fora deste negócio. O homem de Deus, ele tem que ser abençoado, viu, obreiros? O missionário, ele é abençoado. O missionário tem uma chamada de Deus. O missionário vai para missões porque Deus chamou. Deus nos chamou. Então a igreja primitiva, ela tinha um carinho tão grande. Ela perseverava em que era ensinado, como você e eu persevera, tá? Você não desiste, porque nós somos missionários, fomos ensinados, tá? Nós aprendemos a abençoar alguém, tá? Quem gosta de presente aqui, levanta a mão. Não, se você não levantou porque você está com vergonha, mas você gosta de presente. Só que a Bíblia diz que é melhor dar do que receber, né?
quando você dá, Deus te abençoa, viu? Quando você dá, Deus te abençoa. Então abençoe alguém para você ser abençoado. Eu estou pregando Bíblia para você. A Bíblia diz assim: se tu queres que alguém te faça, faças primeiro. Esta é aqui a lei dos homens, viu? Irmão, eu não dou nada para ninguém. O problema é seu. Você também não recebe nada. Irmão, eu confesso para vocês, eu fui pregar num campo, e quando eu cheguei lá, eu fiquei com tanta vergonha do pastor, porque o meu terno não era tão lindo, mas o sapato também não, mas... E eu olhei para o pastor lá, presidente, misericórdia, e aquilo ali doeu na minha alma. E quando eu vim de lá, eu disse: eu sei o que eu vou fazer. Eu vou ligar para um obreiro lá, eu vou descobrir o número do sapato dele, eu vou descobrir o número do terno dele, e vou mandar um terno novo para ele, um sapato novo. Eu fui descobrir, comprei, foi na loja, comprei o terno, comprei o sapato e mandei para ele. E depois ele me ligou, ele disse: ô obreiro, tu é um homem de Deus, tu me abençoou. Eu estava tão preocupado para me comprar um terno, para me poder passar a convenção, e eu não tinha dinheiro. O dono cuida, irmãos. O dono cuida. O dono cuida. Pega na mão desse crente nesta noite. Sinta a graça de Deus nesse santuário. Olha para alguém e diz: o dono da obra cuida, e cuida muito bem. Alabanda, alabachora, candei. O dono da obra cuida, e cuida muito bem. Aleluia. O salmista, ele teve razão em se expressar e dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Pensa no negócio chique, é crente. Ou coisa que eu admiro é crente. Ou coisa que me dá vontade cada dia, cada manhã ser mais crente. Crente não tem dinheiro, viu? Crente às vezes está desempregado, mas anda bem vestido, anda cheiroso, anda bem penteado. Ei, alguém admira ele. Um dia desse o moço disse assim: tu quer ser chique? Vai para a igreja ser crente, porque é a única raça de pobre que só vive com terno. Eu disse: é verdade. Ele pensou que eu não era crente, ou se ele falou, foi assim para tirar uma gracinha. Eu disse: é verdade. Eu disse: se eu fosse você, eu já tinha aceitado a Jesus para mim ser crente e andar tudo de terno, bonito, porque crente, ele tem dono, e o dono dele cuida dele, o dono dele zela por ele. Mas eu não vou te enfadar nesta noite, não. Agora olha, meus irmãos, no partir do pão e nas orações, em cada alma havia temor, muitas maravilhas, muitos sinais. Parece que hoje, para ter um batismo com o Espírito Santo, você faz 7 sexta-feira de campanha. E quando Jesus batiza a 12, a gente sai muito alegre. Eu aqui nesta congregação, na antiga congregação, que era de madeira, quando eu vim ser dirigente a primeira vez, tinha os bancos bem aqui assim, onde está essas cadeiras para lá, mais ou menos. Eu cheguei conferindo uma noite 10 crianças ser batizadas com o Espírito Santo. E parece que sumiu da igreja.
Por quê, pastor? Porque nunca mais nós se unimos para orar. Para orar. Eu cheguei em Minas, em uma cidade chamada Araguari, em Minas Gerais. Apresentei a minha carta de recomendação, o pastor leu, me apresentou. Eu estava lá embaixo e me chamou para a tribuna. E quando eu subi na tribuna, ele disse: você é presbítero da igreja, fica em pé aqui. Aqui é presbítero da Este. Ele fez isso para mim, olha. Bateu assim no meu ombro, disse: você é presbítero da igreja. Disse: nessa tribuna, quem chegar às 6 horas da tarde e subir nesta tribuna, a obrigação dele é dobrar o joelho e orar, só levantar na hora que começa o culto. Ele disse: aqui o obreiro ora. Se o obreiro não fica do lado de fora para ficar conversando. Obrigado. E não tinha dessa, era pastor, presbítero, quem subisse na tribuna. Você chegava antes do culto, estavam os obreiros ali, todo de joelho dobrado, orando, falando em línguas estranhas. A igreja primitiva era mais ou menos assim. Orava. E aí havia o que? Temor. E a Bíblia diz que o temor de Deus na nossa vida é o começo de uma grande sabedoria. Quem tem temor de Deus é sábio. Quem tem temor de Deus, ele é inteligente. Quem tem temor de Deus é uma benção. E a Bíblia diz que havia sinais, maravilha, acontecia milagre todo dia, acontecia salvação de alma todo dia, e tinha cura divina todo dia. Ei, até o aleijado que ficava lá na porta do templo Formosa, ele saiu andando, porque tinha gente orando, tinha gente orando. Ei, igreja, se você quer ter uma igreja missionária, para ter milagre, para ter maravilha, ora, ore, convide alguém. Ô pastor, mas é só eu que vou para a igreja. Não desista. A tua oração vai mover o céu. E na hora que a tua oração mover o céu, vai mover o coração de alguém. A hora que, aleluia, a tua oração mover o céu, vai mover o coração de alguém na terra. Aleluia. Na hora que o céu se mover a favor de você que ora, vai arrancar crente que nunca mais veio para a campanha de oração, que nunca mais veio para o culto de ensinamento. O céu vai se mover a teu respeito. A Bíblia diz que tem o que? A oração do justo faz muito dos seus efeitos, tá? A oração do justo é um negócio que treme, que muda a história. Muda. Quem ora, ele tem vitória. Eu estou finalizando. Todo dia havia sinal, maravilha. Ei, de vez em quando alguém chegava e dizia: olha, nós vamos visitar a casa da irmã, Jesus curou alguém lá. Viu? Jesus curou. Nós fomos na casa da irmã, Jesus batizou com o Espírito Santo. Nós fomos fazer uma tarde de louvor, Jesus salvou 2, 3 almas. Igreja missionária. Igreja missionária. Igreja missionária, ela cresce desse jeito. Eu sempre digo para todo mundo, aleluia, eu tive uma boa participação e um bom desempenho na Igreja Assembleia de Deus, que hoje pastor Samuel Câmara é presidente. E lá foi aonde começou a destacar o meu ministério. Por quê? Porque lá a gente não precisava de 10, de 15,
do coral todo, do círculo de oração, o grupo de jovem, não. A gente pegava 2, 3, carregava uma caixinha, colocava lá na esquina e cantava e pregava, e daqui a pouco tinha gente ouvindo a palavra, daqui a pouco tinha alguém aceitando a Jesus. Hoje não. Se for uma tarde de louvor, a gente tem que levar um batalhão. Se for uma oração lá na casa do irmão Dejadim, tem que levar um batalhão. Irmãos, está faltando o temor de Deus na nossa vida. Está faltando oração no nosso coração, desejo de ganhar alma. Porque quando você vai pronto, preparado. Aí Jesus vai te abençoar. E a igreja primitiva, ela fazia o que, pastor? Ela crescia assustadoramente. Para você ter uma ideia, para você imaginar como a igreja primitiva crescia, que só através de um pregador, e ele não passou 2 horas de tempo pregando. Ele pregou uma mensagem assim rápido, e quase 3.000 almas aceitaram a Jesus. Dá para fazer 2 congregações dessa ou 3, né? Quase 3.000 almas aceitaram a Jesus. Uma pregação só. Eu estou aqui pregando quase 1 hora e pouco já. E se Jesus usar de muita graça e salvar uma alma, eu vou para minha casa dando muita glória a Deus. É verdade, irmãos. Porque tinha oração, a igreja orava, cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Mas nós temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Eu não estou aqui dizendo para crente sair rodando, não. Eu estou dizendo que crente tem que ser cheio do Espírito Santo. Crente cheio do Espírito Santo é que ama a palavra. Crente cheio do Espírito Santo é que ora. Crente cheio do Espírito Santo